Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso que é o estudo da poderosa Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de adultos, a qual tem como tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós vamos ver aqui exemplos práticos, que Eliseu deixou para nós de fidelidade. Fidelidade com Deus e fidelidade ao profeta de Deus, que foi Elias. Eliseu, por amor ao nosso Deus Criador e de tudo que ele tinha feito, visto, através do ministério de Elias, ele então quis ser o seu sucessor, porque ele amava ao Senhor de todo o seu coração. Vamos extrair exemplos que com certeza nos ensinarão muito no nosso conviver com Deus através da vida de Eliseu. O textuário dessa lição vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática vai dizer: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Nós vimos que a história de Elias, o ministério de Elias, foi um ministério poderoso. Na lição passada, nós vimos que ele confrontou os profetas de Baal e Azerá, mostrando para o povo que o verdadeiro Deus era o Criador dos céus e da terra, mostrando para o povo para que eles pudessem adorar apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o verdadeiro Deus, e esse Deus mereceria ser adorado mediante ao desafio que ele fez, fazendo com que Deus enviasse fogo do céu na ocasião daquele desafio lá no Monte Carmelo. Nós vimos também que o profeta Elias, quando ele pensava, na lição passada, fazendo aqui uma rápida introdução, quando ele pensava que o seu ministério estava acabado, aonde, no momento em que ele deseja a morte, Deus consola, e mesmo diante de tudo o que ele estava passando, mesmo diante de tudo que ele passou, ele ainda ungiu 2 reis e também ungiu o seu sucessor, que é o profeta Eliseu. É o que nós vamos estudar aqui. E através da vida de Eliseu, nós vemos que nós termos amizades, termos amigos que nos aproxime de Deus, que nos leve para mais perto de Deus, amigos que tenham experiências com o Senhor, intimidade com o Senhor, com certeza, esses amigos merecem ser seguidos. E os seus feitos, através do poder de Deus sobre a vida deste ministério, também necessita ser imitada nos dias atuais, para que o povo veja que só o Senhor é Deus, conforme o episódio que aconteceu no Monte Carmelo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 15, é a nossa leitura bíblica em classe. Nós não iremos ler para nós ganharmos tempo. Os objetivos específicos dessa lição são 3. Expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Elias e, por fim, registrar
a concretização do início do ministério de Eliseu. A introdução vai dizer o seguinte: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Os irmãos percebam que Eliseu, ele era fiel, ele era leal ao profeta Elias, né? Tudo que o profeta fazia, Eliseu estava atento, estava observando tudo que ele fazia. Por quê? Porque ele sabia que Elias era um homem levantado por Deus. E por causa do seu amor e da sua fidelidade a Deus, Eliseu desejou em seu coração também receber a mesma unção que tinha sobre o profeta Elias. Ser mais um representante de Deus na terra, através dos exemplos, né, que Elias fez aqui nesta terra. Ele brotou no seu coração esse amor e esse interesse. E isto, por causa do seu coração sincero, por causa do coração de Eliseu, que era um coração sincero, Deus reconheceu que ele seria o seu sucessor, ao ponto que nós vimos aqui, ao ponto de o próprio Deus pedir para que Elias pudesse ungir o seu sucessor, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Então nós vimos aqui, meus queridos irmãos, que, primeiramente, o homem de Deus, o servo de Deus, precisa agradar a Deus. Que Deus, com certeza, honrará o seu ministério. Honrará o seu ministério diante da sociedade. E Eliseu, ele demonstra isso para nós. Que a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus, tornou-se ele leal ao profeta Elias. Porque ele queria também ser mais um homem de Deus levantado naquela geração, aonde estava acontecendo várias coisas contrárias à palavra de Deus, principalmente a idolatria. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: a despedida de Elias. O ministério de Elias termina o primeiro subtópico. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, conforme 1 Reis 18:40, né, que foi a lição anterior que nós vimos na semana passada. Foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e direcionar os reis, conforme 1 Reis 17:1. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Como todo início é um ato concreto, todo ministério tem o seu início, também todo ministério terá seu fim. E Deus se preocupou com o sucessor de Elias. Deus se preocupou com o ministério profético da nação de Israel, que precisava de um sucessor. E reconhecendo isso através da vida de Eliseu, Deus pediu para que Elias ungisse o profeta. E nós vimos que ele foi um profeta que demonstrou vários exemplos que glorificasse a Deus para o seu sucessor, como por exemplo, ele foi perspicaz para repreender, ele não teve medo de repreender, aconselhar e direcionar os reis. Ele também foi um homem que teve todo um cuidado de Deus sobre a sua vida, conforme nós vimos, ele foi alimentado por corvos, né? No período da seca, no período em que Israel estava passando aquele tempo de fome, né? Ele foi milagrosamente sustentado por Deus através das aves, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele foi sustentado também pela viúva de Serepta, né, conforme a ordem de Deus, né, o mandamento de Deus, o mandato de Deus, para que ele pudesse procurar lá em Serepta a viúva, e lá ele ser sustentado também com alimento através
da vida da viúva, né? Deus fez 2 milagres naquela ocasião, o milagre da multiplicação da farinha e o milagre da multiplicação do azeite, e o profeta então entregou a palavra do Senhor e foi sustentado. Enfim, né? O ministério de Elias teve início, meio e fim. E no final, Deus honrou o profeta, o ministério profético, né, entregando para ele, indicando para ele, melhor dizendo, o seu sucessor. Subtópico 2 vai dizer, o profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no monte da transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro, né? Um grande profeta que fez grandes coisas, grandes feitos, que fez grandes milagres, grandes manifestações de Deus, foi manifestada ao povo através da sua vida, porém, ele não teve um ministério longo. O ministério dele foi de curto prazo, o ministério dele foi um ministério, podemos dizer assim, rápido, mas teve uns momentos marcantes, onde Deus se manifestou com todo o seu poder e glória, para que o povo pudesse se voltar a ele, para que o povo pudesse então reconhecer que só o Senhor é Deus. Isso nós vimos e nós percebemos através do ministério do profeta Elias, que o ministro do Evangelho, ou profeta do Senhor, o ministério, ele para ser um ministério marcante na sociedade, ele não precisa ter uma duração longa, mas ele precisa, meus queridos irmãos, professores, enfatizem isso com seus alunos, ter momentos marcantes na vida das pessoas, ter momentos marcantes que tragam as pessoas para perto de Deus, né? Que tragam as pessoas para reconhecer que o Senhor é Deus das suas vidas. Pode ser um momento simples, 5 minutos, 10 minutos, né? 15 minutos, mas que esses minutos sejam minutos marcantes, que as pessoas levem para toda a vida a obra extraordinária de Deus sobre a vida do homem de Deus ou sobre a vida do povo de Deus. Esses ministérios, sim, marcam em todo o tempo. Terceiro subtópico, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi o cenário de grandes marcantes acontecimentos. Em Gilgal, por exemplo, foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué, conforme Josué capítulo 4, versículo 19 e 20. Quando Josué chega, né, avista a terra prometida, né, ali estava no meio, antes de chegar na terra prometida, o rio Jordão, que é um rio bem conhecido, e ele então marca pela primeira vez a travessia daquele rio, conforme, né, de acordo com também a travessia de Moisés no Mar Vermelho. Ele atravessa aquele rio para, né, as águas correntes param e abrem então um espaço e Josué atravessa ali em terra seca aquele rio, mostrando ali ao povo que Josué também era o sucessor de Moisés, confirmando, né, o ministério de Moisés através da vida de Josué. Também, no Rio Jordão, após o arrebatamento de Elias, né, Eliseu se apodera da capa de Elias, toca no Rio Jordão, e o Rio Jordão também se abre e ele passa em terra firme, em terra seca. E todo o povo vê também a manifestação de Deus através da vida de Eliseu. E Eliseu, então, é confirmado pelo povo que a unção de Elias, o ministério de Elias, continua através da vida de Eliseu. E Eliseu é reconhecido ministerialmente através deste ato. Aqui eu quero abrir um parêntese para os irmãos, e é importante os professores e alunos colocarem em destaque isso na sua classe, na sua sala de aula, que
o poder de Deus estava na vida de Eliseu e na vida de Elias. A unção de Deus estava sobre a vida desses homens. Eles utilizaram apenas um objeto para que o poder de Deus pudesse ser manifestado. Assim como Deus usou o cajado de Moisés para demonstrar poder lá no palácio dentro do Egito, em frente ao faraó, a qual Moisés jogou o cajado e o cajado se transformou em cobra. E depois Moisés pegou na ponta no rabo da cobra, na ponta da cobra, e a cobra se tornou novamente cajado. Deus se manifestou através da capa de Elias, fazendo com que a capa, esse movimento da capa pudesse, fazer o milagre e as águas do Rio Jordão pararem de correr. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é a unção na vida do homem de Deus. Não é no objeto, naquele objeto a qual aquele homem de Deus utilizou. Tá? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque o verdadeiro amor e o verdadeiro poder de Deus está na vida do homem íntegro, no homem que busca a Deus, e não naquilo que ele utiliza para poder manifestar as grandezas do Senhor. Até porque, para não cair no erro de idolatrar objetos, de idolatrar coisas, de idolatrar algo que alguém pense que vai trazer sorte para ele, ou vai trazer poder para ele, ou vai trazer uma presença de Deus na sua vida. A presença de Deus está na vida do homem de Deus, na vida daqueles que servem a Deus, e através dessa vida o Senhor Jesus vai usar o seu poder da maneira que ele quer. Ponto 2, o pedido ousado de Eliseu. Subtópico 1, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, conforme 2 Reis 2:1, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei durante a viagem. Não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou, conforme 2 Reis 2:1-6. Aqui nós vimos a fidelidade do profeta Eliseu para com Elias. Deus mostra para Elias para que ele pudesse ir em 2 viagens. Primeiro para Betel, primeiro para Gilgal e depois a Betel. Quando o profeta fala para Elias que ele iria viajar, fala para Eliseu que ele iria viajar, Eliseu se recusou a não acompanhá-lo. Eliseu porque queria acompanhar Elias. A vida de Eliseu, podemos dizer assim, o sentido da vida de Eliseu estava em honrar e continuar a seguir o seu profeta Elias, porque era isso que ele queria em seu coração. Ele queria aprender, ele queria, como um discípulo fiel, aprender tudo que Elias estava praticando por intermédio do poder de Deus na vida de Elias. Eliseu foi em Gilgal, junto com Elias, foi em Betel, e na 3ª vez que Deus manda Elias viajar, foi para o Rio Jordão. Para o Rio Jordão. Quando Elias fala para Eliseu novamente que iria, Eliseu continuou a sua fidelidade com Elias e foi também. Então Elias percebeu que Eliseu não iria se apartar dele. Elias então pergunta para Eliseu o seguinte: pede-me o que tu queres, o que quiseres. E Elias, Eliseu com seu pedido ousado, disse para Elias, que ele queria uma porção dobrada da sua unção, do seu poder. É o que nós vamos ver aqui no subtópico 2 deste segundo ponto. Porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria,
em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que ele desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. O autor da nossa lição, no subsídio da nossa lição, vai deixar claro que a porção dobrada aqui que Eliseu pede para Elias não é o poder de Deus dobrado sobre a vida de Elias, sobre a vida de Eliseu, mas é uma referência a Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, que quando o pai morria, o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho, ele recebia a herança dobrada dos seus pais, Ele seria o sucessor dos seus pais. Eles estariam na administração dos bens dos seus pais. Ele seria a pessoa que representaria os seus pais naquela família, o filho primogênito. E é isto que Elias pede, não um poder dobrado vindo da parte do Senhor, mas uma representatividade do ministério profético de Elias. É isto que Eliseu pede, para que o seu ministério pudesse ser confirmado também através da sua vida. E nós vimos aí que isto é confirmado por Deus, Deus confirma a unção, o ministério, e Elias então se torna o representante profético, ou o profeta que representa Deus dentro da nação de Israel. Nós vamos agora aqui para o nosso terceiro subtópico do segundo ponto. Vai dizer o seguinte: Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias, conforme 2 Reis 2:10. Em 3 vezes que Elias pediu, disse para Eliseu que iria viajar, Eliseu em nenhum momento quis ficar para trás. Ele diz: vive o Senhor que não te deixarei. Ele queria seguir Elias aonde quer que ele andasse. Por mais que Elias viajasse para qualquer lugar que fosse, Eliseu, ele queria continuar, a observar, e não tirar os olhos da vida de Elias, da vida de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como uma sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. O exemplo que Elias dava a Eliseu foi exemplos que conquistou o coração de Eliseu, inspirou o coração de Eliseu. E Eliseu não queria se apartar de Elias. Vendo isso, Elias, vendo que Eliseu não iria se apartar, ele então reconhece por ordem de Deus, que Deus já tinha falado com ele, e ele também deixa a sua capa cair no momento do arrebatamento da sua vida, do seu corpo. Ele deixa a capa cair, Eliseu toma conta da capa, e o ministério de Deus é concretizado, é confirmado através da vida de Eliseu, por intermédio da capa que Elias deixa cair, e Eliseu então toma conta. É o que nós vamos ver aqui no nosso terceiro ponto da nossa lição, onde vai dizer o seguinte: Eliseu toma a capa de Elias. Quando ele fala aqui no nosso terceiro ponto que Eliseu toma a capa de Elias, não é que Eliseu, antes de Elias ser arrebatado, Eliseu tomou a capa. Não. É que Eliseu, ele se apoderou da capa após a capa ter caído das mãos de Elias. Primeiro subtópico vai dizer a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou no redemoinho, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias e Eliseu estavam caminhando e eles foram então separados por um carro de fogo que tomou Elias e arrebatou Elias ao céu. A amizade deles era tão sincera que eu acredito e tenho convicção, conforme a palavra de Deus nos diz, que ele por si só deixou a sua capa cair,
a sua capa para representar, né, o ministério profeta, o seu ministério profético, através do seu sucessor, através de Eliseu. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias vinda para a obra de Deus. Todo irmão que tem um homem de Deus ao seu redor, que ouve conselhos e que se inspira neste homem que tem experiência com Deus, traz benefícios para a obra de Deus, porque esta pessoa começa também a ser usada por Deus, ser instrumentos por Deus para a edificação da igreja e para que a igreja possa crescer, amadurecer, se aperfeiçoar conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, para o aperfeiçoamento dos santos e todos possam também ajudar no amadurecimento dos irmãos e com isso edificar vidas e trazer mais vidas aos caminhos do Senhor, ao reino de Deus aqui na terra. Subtópico 2, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair, quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar as águas do Rio Jordão e dividi-las para a outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre eles. Então os irmãos vejam que a capa, ela apenas representou o ministério de Elias, né, através da vida de Eliseu. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, né, em Betel e em Gilgal, eles eram, consequentemente, homens e mulheres, homens de Deus que acreditavam no ministério de Elias. E após acontecer este acontecimento, foi confirmado através dos profetas da região que Eliseu era o sucessor de Elias, e então ele era a boca de Deus através da vida deste grande profeta, que foi confirmado através da vida de Eliseu para todo aquele povo, todos aqueles que estavam naquele redor. A conclusão da nossa lição vai dizer o seguinte: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, ok? Mas o modo de viver, suas virtudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos ou verdadeiros, originais, né? Imitadores de Cristo, né? Como, né, nós devemos perceber aqui na nossa introdução, na nossa conclusão, não é a capa de Eliseu que fez com que ele pudesse ser um homem que fosse reconhecido por Deus e pelo profeta. Não foi a capa, mas foi a sua vida íntegra, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu exemplo de vida com Deus, a sua fidelidade com o Senhor, aquilo que ele tinha no seu coração, o desejo de servir a Deus, a sua sinceridade com o Senhor, fez com que Deus honrasse a sua vida, fez com que Deus olhasse para a sua vida e reconhecesse que ele sim seria o sucessor de Elias, que ele sim seria um homem que seria levantado por Deus, mais uma vez, para trazer Israel, para converter Israel, para fazer com que Israel pudesse reconhecer e não abandonar por completo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do caos de idolatria, mesmo diante das adversidades que acontecem neste mundo, Deus tem sempre um homem de Deus para ser levantado e anunciar as grandezas do nosso Senhor. Isto é obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daqueles que servem a Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Nem tudo está perdido nos dias atuais, porque o Senhor ainda há de levantar grandes homens de Deus para anunciar as grandezas do Senhor e a igreja continuar a avançar
na pregação do Evangelho, no ensino da palavra e, por fim, chegarmos juntos, né, no céu de glória e alcançarmos a nossa salvação e estarmos para sempre ao lado do Senhor. Portanto, seja um profeta de Deus nesta terra, que fale aquilo que Deus quer e que tenha uma vida de comunhão com o Senhor neste tempo. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com esta palavra. Espero que você tenha gostado deste rápido comentário dessa lição riquíssima. Tá? Se você gostou, curta, compartilhe, né? Mande para os seus grupos de WhatsApp, para os professores da Escola Bíblica Dominical. Ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas através do estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.